Hoje vamos falar do ator que interpretou o novo Coringa no cinema, mas por trás do seu personagem sombrio o ator também tem uma história repleta de acontecimentos trágicos e marcantes. Então, senhoras e senhores, com vocês a incrível história de Joaquim Fênix. Joaquim Rafael Bota. Esse é o verdadeiro nome de Joaquim Fênix. Ele nasceu no dia 28 de outubro do ano de 1978 em São João, uma cidade de Porto Rico. Hawke. Teve uma infância diferente da grande maioria das crianças. Ele era terceiro dos 5 filhos de seus pais Johnny Bottom e trabalhava como carpinteiro, e sua mãe Helen Phoenix. Quando seus pais se casaram, eles decidiram fazer parte de um grupo religioso que se chamava Filho de Deus. Então eles deixaram os Estados Unidos e começaram a viajar e visitar vários países da América Latina. E é exatamente por esse motivo que Joaquim acabou nascendo em Porto Rico. Ele passou praticamente toda a infância vivendo em vários países da América do Sul e também da América Central. Mas alguns anos depois seus pais acabaram se desiludindo com o culto, quando descobriram que na verdade os filhos de Deus encorajavam crianças de apenas 3 anos de idade a começarem a explorar a sua sexualidade junto com seus pais. Aquilo foi um grande choque para sua família, inclusive um de seus irmãos, River Phoenix, já afirmou que a sua primeira experiência sexual aconteceu quando ele tinha apenas 4 anos de idade. Depois de descobrirem a verdade, sua família então decidiu abandonar os filhos de Deus e voltar para os Estados Unidos. O destino deles agora seria Los Angeles, mas como todos nós sabemos, Los Angeles é uma cidade onde o custo de vida sempre foi alto. Naquela época a família de Joaquim estava passando por algumas dificuldades, tanto que eles já chegaram a ficar até mesmo desabrigados dormindo dentro de um carro durante algum tempo. Houve um período também que eles foram morar em um apartamento que tinha apenas um único quarto, e além disso nesse lugar filhos não eram permitidos de maneira alguma. Então eles passaram a morar ali praticamente escondidos, pois se o dono do apartamento descobrisse que havia 7 pessoas ali, eles provavelmente acabariam sendo mandados embora. Joaquim e seus irmãos tiveram seus primeiros contatos com a arte ainda muito cedo. Eles costumavam cantar, tocar instrumentos e também já eram crianças bem extrovertidas, sempre sendo influenciado pelos seus pais a buscarem a se expressar cada vez mais, já tendo também participado de vários concursos durante a sua infância. Então, vendo que os seus filhos tinham muito potencial, a mãe deles buscou um agente para que pudesse administrar a carreira deles, mas eles foram descobertos mesmo pela agente de talentos infantis de Hollywood chamada Iris, que logo em seguida recrutou os 5 filmes para começarem a fazer comerciais de televisão. Apesar de todos os irmãos serem muito talentosos, quem chamava mais atenção desde o começo era o seu irmão mais velho, River. Então, graças ao seu talento, ele acabou conseguindo um papel em uma série que se chamava Seven Bridges for Seven Brothers, que durou apenas um ano. Através de seu irmão, Joaquim conseguiu aparecer na TV. Quando ele tinha apenas 8 anos de idade, ele aproveitou a oportunidade que teve e conseguiu mostrar que realmente levava jeito para atuar, então em seguida ele conseguiu outros papéis em outras séries também. Em 1986 Joaquim aparece pela primeira vez no cinema, no filme Space Cam. Em 1989, porém, ele se muda para a Flórida após conseguir um papel do filme de comédia, e nesse filme ele interpretou um filho rebelde e recebeu muitos elogios por sua grande atuação. Mas quando Joaquim estava começando a se destacar e alcançar o sucesso precoce, ele decide deixar sua carreira de lado e viajar totalmente sozinho pela já conhecida América Latina. O motivo dele ter tomado essa decisão foi porque, na verdade, ele não estava satisfeito com os papéis que eram dados aos atores de sua idade. Nessa época também os pais de Joaquim acabaram se separando e ele decidiu ficar com seu pai e ir morar no México. No entanto, enquanto Joaquim estava afastada dos holofotes, seu irmão River estava se destacando cada vez mais, tendo se tornado um dos principais atores de sua geração. Mas o seu futuro brilhante acabou sendo destruído quando em 1993 infelizmente morreu por overdose de heroína e cocaína quando estava na conhecida boate Viperro.
Mas não foi apenas isso que aconteceu quando Hitler começou a passar mal. Joaquim ficou desesperado, então ligou para pedir socorro enquanto sua irmã tentava ressuscitar River, mas infelizmente ele não sobreviveu. Por aí logo em seguida várias emissoras americanas começaram a reproduzir a ligação desesperada de Joaquim na emergência de também terem publicado fotos do corpo de River dentro do caixão. Aquele sem dúvidas foi um dos momentos mais tristes da vida de Joaquim e durante algum tempo acabou se culpando pela morte do seu irmão. Ele conta que naquela noite River queria ficar em casa e não estava muito a fim de sair, mas Joaquim acabou o convencendo a ir para a boate com ele. Ele ficou abalado por um tempo e desde a morte de River de alguma forma muitos dizem que ele nunca mais foi a mesma pessoa, mas mesmo ainda estando muito abalado com a perda de seu querido irmão, seus amigos e familiares insistiram para que Joaquim voltasse a atuar. Então, depois de quase 2 anos afastado da mídia, foi somente em 1995 que ele faz a sua volta ao cinema, no filme Um Sonho Sem Limite. Joaquim só aceitou o papel porque gostou da história e também do personagem, pois caso contrário, assim como em todos os filmes que faz, se ele não gostar do roteiro e também do papel, ele não aceita participar de maneira alguma. Em Um Sonho Limite, Joaquim foi mais uma vez muito bem elogiado pela crítica. Seus próximos trabalhos foram Círculo de Paixões, Reviravolta e Pela Vida de um Amigo. No entanto, o reconhecimento de fato como uma verdadeira estrela de Hollywood só veio depois do seu papel como imperador romano no filme Gladiador, que acabou se tornando um grande sucesso de bilheteria. Joaquim destacou muito com o seu papel, mas dessa vez ele conseguiu chegar em um patamar ainda maior. Sua atuação incrível o fez ser indicado ao Oscar de melhor ator coadjuvante e também ao Globo de Ouro pela primeira vez em sua carreira. Depois ele continua se destacando em filmes como Caminho Sem Volta, Sinais, e também A Vila. Naquela altura, Joaquim desenvolveu uma característica que fazia com que as suas atuações fossem sempre muito bem elogiadas. Quando ele decide fazer um filme, ele mergulha totalmente de cabeça em seus personagens. Sempre que começa um novo filme, ele praticamente se desliga totalmente do mundo e seus amigos e até mesmo da sua família para se concentrar totalmente no seu papel, enquanto está trabalhando. Para ele nada mais importa. Depois Joaquim fez Hotel Ruanda e Brigada 49, mas quando chega o ano de 2005 ele conseguiu se superar ainda mais quando aceitou o desafio de interpretar a grande estrela da música country Johnny Cash no filme Johnny e June. Para você ter uma noção de como ele se preparou para entrar nesse personagem, ele precisou aprender a cantar e também a tocar guitarra. Além disso, no set de filmagem ele pedia para que as pessoas não chamarem pelo seu nome, mas sim Johnny Cash. Resultado de todo o seu trabalho e sua dedicação foi que mais uma vez Joaquim conquistou o público com a sua atuação incrível, que acabou lhe rendendo uma indicação ao Oscar de melhor ator. Infelizmente ele não conquistou o Oscar, mas naquele ano foi indicado e venceu o Globo de Ouro de melhor ator em filme, além de também ter vencido o Grammy de melhor trilha sonora de filme. A carreira de Joaquim só decolava naquele ponto, mas ainda em 2005 os problemas voltam a aparecer em sua vida. Apesar de ter acabado de fazer um filme que lhe rendeu muitos elogios, ele decidiu se internar em uma clínica de reabilitação depois de assumir que estava tendo problema com o alcoolismo. Todo o seu esforço e a sua rotina cansativa da vida de um ator acabou fazendo com que ele buscasse a bebida como uma forma de relaxar quando não estava atuando. O seu retorno no cinema só aconteceu em 2007, quando ele estrelou o filme Os Donos da Noite. Em 2008 ele fez o filme Amante. No entanto, naquele ano Joaquim declarou que aquele seria o seu último filme em toda a sua carreira, pois dali para frente ele iria se dedicar única e exclusivamente à sua nova carreira de rapper. Muitas pessoas estranharam aquela decisão e algumas nem mesmo chegaram a acreditar. Mas em novembro de 2008 foi anunciado que estava sendo produzido um documentário sobre a transição de Joaquim do cinema para a música. Ele deixou a sua barba crescer e a sua fisionomia mudou um pouco também. Ele até chegou a fazer algum show de rap em algumas boates, mas logo depois que o documentário foi lançado em 2010 ele confirmou o que muitos já especulavam: tudo aquilo era uma farsa e o documentário chamado A Me Seguir era apenas uma ficção. Em 2012 ele volta a atuar no filme Mestre,
O filme não foi um grande sucesso de bilheteria, mas Joaquim mais uma vez foi aclamado por sua atuação fantástica que acabou lhe rendendo sua terceira indicação ao Oscar. Em 2013 ele atuou no filme Ela, e ainda no mesmo ano ele fez Imigrantes. Em 2014 ele fez Incinerente, e 2015 o filme O Homem Irracional, onde mais uma vez ele teve uma atuação brilhante. Em 2017 ele fez o papel de um ex-agente do FBI no filme Você Nunca Esteve Realmente Aqui. Sua atuação foi novamente um sucesso e no fim ele conquistou o prêmio de melhor ator no Festival de Cinema de Cannes. Em 2018 ele entrou na pele de Jesus Cristo no filme Maria Madalena. E finalmente chegamos ao ponto tão esperado do vídeo, ele interpretou o vilão dos quadrinhos do Batman Coringa. O filme estreou em outubro de 2019. E pelo que podemos ver, Joaquim mais uma vez surpreendeu o mundo dando vida a um dos vilões mais famosos e conhecidos da história das HQs. Apesar de ser um papel extremamente difícil, Joaquim não desapontou seus fãs e além disso ele já provou ser um ator bem versátil e que sempre busca o máximo incorporar os personagens que se compromete a fazer. Foi o que ele fez com sua atuação. Uma curiosidade sobre a vida de Joaquim é que quando ele era criança ele decidiu trocar o seu primeiro nome para livro, traduzido significa folha. O motivo dele ter tomado essa decisão era porque todos os seus irmãos tinham nomes relacionados à natureza, como por exemplo do seu irmão River, que traduzido para o português significa rio. Inclusive no início de sua carreira o seu nome aparecia como Lipe nos filmes, mas alguns anos depois ele voltou a usar o seu primeiro nome como Joaquim. Um fato interessante sobre ele que provavelmente poucos saibam é que Joaquim é vegano desde os 4 anos de idade, e quando ele é convidado para participar de um filme, um dos principais requisitos para que ele atue é que nesse filme eles não podem usar peles de animais de maneira alguma. Além disso, Joaquim luta por causas sociais e participa de várias organizações que trabalham em prol da caridade e também sempre apoia causas relacionadas aos direitos dos animais ao redor do mundo inteiro. Joaquim não é um ator conhecido por gerar muita bilheteria nos filmes que participam, mas podemos dizer que praticamente todos a sua atuação é sempre muito elogiada e aclamado pelos críticos, pelo público, e até mesmo por outros grandes astros do cinema. A morte do seu irmão sem dúvidas nenhuma deve ter afetado a sua vida para sempre, mas mesmo depois de ter sido exposto pela mídia e mesmo com as dificuldades que passou na sua infância, ele sempre seguiu em frente, e acreditou no próprio trabalho, dando sempre o seu melhor e buscando de todas as formas da vida aos personagens que faz da melhor forma possível. E essa daqui foi a incrível história de Joaquim. Eu espero de coração que você tenha curtido. Pessoal, se você gostou do vídeo, por favor deixe o seu like, porque assim você vai estar ajudando o YouTube a divulgar o meu trabalho para outras pessoas. Se você curtiu mesmo, faz o seguinte, já se inscreve aí agora e ative o sininho para você receber todas as próximas histórias que eu for contar. Até o próximo vídeo.